Mas tem outro esporte que você também se dedica ou só BMX por enquanto? Eu sou crossfiteiro, né? Sou praticante de crossfit já desde 2017. Ah, Então tem aí um ano que eu parei por causa de uma cirurgia, então tem 5 anos de prática já, que eu adoro crossfit, é a metodologia que eu acho que hoje que mais dá certo em todo tipo de treinamento físico, é a metodologia que eu aplico com todos os meus alunos. Eu não uso mais musculação, né? não? Não uso mais musculação. Por qual motivo? Qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que ele trabalha, além de força, tudo, ele trabalha o condicionamento físico geral. Então, por exemplo, a musculação trabalha só força, né? Força, hipertrofia e tal. E isso leva, de certa forma, a uma perda de flexibilidade. Você vê cara que é muito musculoso, ele não tem tanta flexibilidade. Se Uhum. você pregar um durex nas costas dele, ele não vai conseguir tirar, Sim, entendeu? Não que eu consiga, né? Mas ele tem mais dificuldade de mobilidade. Isso, no longo prazo, isso é uma opinião minha, tá? Isso gera uma perda de qualidade, porque a gente vai envelhecer, né? sim, Então, inevitável. se você perde mobilidade, você tem um encurtamento de alguns músculos aí, vamos dizer assim, peitoral lá, o cara faz muito supino, né? Então ele acaba ficando muito forte aqui e acaba favorecendo que daqui a 20 anos ele fique assim. Então isso a gente vê com a experiência. E Vai ficando corcunda? é, porque é um músculo muito. Um exemplo que eu dei do Aham, claro. peitoral, né? A pessoa tem um encurtamento, e aí aquele músculo é muito forte, realmente ele é muito forte, então ele gera ele descompensa o outro. Então, enquanto um é muito forte, o outro está muito flexível. Hum, E a mesma coisa o abdômen com a lombar, é sempre o lado oposto do outro. Então tem que ter um balanço. E eu vejo que na musculação não tem isso. Não tem. Por mais que uhum. você alongue ali antes de começar, tudo, você acaba gerando um certo encurtamento ali de músculo que vai gerar uma perda ali de elasticidade, de flexibilidade, de mobilidade. Acho que a palavra certa é essa, mobilidade. Uhum. Ismael, não querendo colocar lenha na fogueira, né, Ciro, mas já colocando um Colocamos os pouquinho. gravetos lá. Teve uma professora de educação física também que veio aqui e comentou com a gente que o CrossFit, ele tende a levar a lesões, Uhum. porque exige muito, aí você às vezes competindo contra o tempo, Sim. exige muito do seu organismo e acaba Uhum. tendo muitas lesões. E o ideal seria realmente a musculação, Uhum. porque a musculação te dá essa força para você ter uma vida mais digna, né? Sim. Você vê o oposto disso, né? E Sim. claro, não tem muito certo e errado, cada dia saem novos estudos, sai. E você comenta isso, você já teve lesões, ou já viu lesões no CrossFit? Ou você acha que quando existe por erros? Tem os dois lados. Primeira coisa, o que é CrossFit? É. Né? É. CrossFit é uma modalidade quase como se fosse um esporte, uma modalidade competitiva. Ganha quem terminar primeiro, né? Então, numa competição, você vai ganhar lá, você vai fazer o que tiver que fazer lá. Agora, na prática regular, né, vai ter você contra você mesmo, tem a competitividade que você está fazendo, você está de olho no coleguinho do lado, mas de uma forma geral, o CrossFit ele é trabalhado para você ter, ele trabalha três pilares: o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, os movimentos ginásticos, que são em suspensão, pendurado em barra, né, vários exercícios na barra fixa, e o cardio, né? Uma corrida, um salto de corda e tudo mais. Então ele mistura essas três modalidades em trocentos treinos diferentes. Mas onde fica Uhum. o ganho de massa muscular? No Como, primeiro lá, no. como que ganha massa No muscular? CrossFit, No porque LPO. no No LPO? LPO. E também nos ginásticos, né? Porque você puxar seu peso corporal numa barra, você tem que ter uma certa força. Aham. Então isso se desenvolve também. Nos, Ah, nos tá. dois você vai. Mas no LPO Uhum. um pouco mais que é onde você tem mais carga, né? Que você põe carga para cima, você faz um agachamento mais pesado. Então gera hipertrofia por essa progressão, Ah, tá. tá? Vamos lá. Quando, quando eu trabalho, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui de quando eu não conhecia o CrossFit e isso é o que todo mundo faz. Criticar ou falar que não dá certo, que tá esquisito esse negócio aí, sem conhecimento de causa. Eu fui assim. Quando eu vi, surgiu
febre aí lá para 2015, por aí. Eu, como personal trainer, trabalhava com musculação com todos os meus alunos. Eu vi aquilo e falei, cara, você é louco, você vai machucar isso aí. Olha como o cara tá fazendo ali. A gente tá ali pensando na musculação. O cara vai fazer uma barra lá, ele vai puxar a barrinha aqui, ele tá todo controladinho, travadinho ali e tal, vai puxar, beleza. E eu vi lá comecei a ver uns vídeos, alguns praticantes que eu conhecia, eles não puxavam, vocês balançavam o corpo e tal. Então eu entendi aqui, falei, cara, isso aí lesiona pra caramba, né? Deve machucar pra caramba. Beleza, opinião, acho que qualquer um que vê vai pensar isso, né? E aí eu sempre gostei muito de testar antes de falar. Até mesmo com os meus alunos fazem, muitas vezes eu testo aquilo antes para ver qual que é a percepção de esforço que vai ter. E foi onde eu entrei, fui lá, eu passei mal no começo, porque uma coisa que o meu corpo não estava acostumado. Estava acostumado a sentar num banquinho, fazer 3 de 10, 3 de 15, punha carga, tudo, mas ali, mais controlado. Com musculação a gente já sente, né? Quando vai começar. Exatamente. E lá, e assim, não é nada disso chegar, pegar peso, não é nada disso que os outros acham que é. Ah, você vai chegar, você vai pular uma caixa da altura dessa mesa. Capaz, vai pegar uma cara, corda. Capaz, vai subir corda, fala que vai levantar pneu. Não existe pneu em CrossFit. Entendeu? O pessoal fala isso por causa de algumas coisas que já. Alguns ambientes que já fizeram que não são CrossFit, que é uma marca, né? CrossFit é uma marca. É uma marca registrada. Tanto é que você tem que pagar para você usar o nome CrossFit em qualquer lugar do mundo, assim, né? E aí eu fui para aquilo e eu falei, cara, morri naquilo lá. Mas fiquei dolorido de uma forma assim. E eu já treinava, já era praticando musculação há muito tempo, né? Falei, nossa, não tô aguentando. Fiz uns agachamentos livres sem carga, não tô aguentando. Por quê? Porque o protocolo utilizado era outro. Não é porque eu pus muita carga, porque aquilo. E eu tenho uma hérnia de disco. E eu viro e mexe, eu cheguei. Vocês já ouviram falar que trava, né, a coluna? Eu já travei a coluna em musculação, era treinado na musculação, um abdômen forte, tudo. Mas, e eu travava a coluna, e aquilo me dava muita dor, e isso me deu mais receio ainda de ir praticar o Vai que eu travo pra valer, né? Eu falei, nossa, eu vou... Vai que trava e vou não destrava. E assim, eu fui com a seguinte cabeça, que eu vou ter que praticar aquilo por uns 3, 4, 5 meses pra tirar uma opinião. Porque não adianta, sei lá, um dia, uma semana, que você não vai saber o que é o negócio, né? É diferente de uma musculação, que estão lá sempre os mesmos aparelhos, não tem variabilidade. Só vai mudar a carga e tal, você pode mudar um ou outro ali protocolo de descanso, com descanso mais curto e tal. Aí beleza, aí fui. Aí morri lá tal, passei mal, até achei que eu ia morrer, fui até no hospital, cara. Fui até pro hospital, falei, nossa, tô com uma dor de cabeça, o que é isso? E nada. E no outro dia já melhorou, passou uns 2 dias, eu fui. Beleza. Aí comecei a pegar o ritmo, aí via a galera treinando e tal. Tentava fazer igual, mas meu condicionamento não permitia que eu chegasse àquilo. Mas isso vem com o tempo, né? Por mais que eu fosse lá fortão e tal. Isso é muito legal quando você vê um cara que vem da musculação. Eu sou treinado. Ele vai pegar tudo, né? Isso aí eu acho que vai dar certo pra mim. Cara, os caras passam vergonha, filho. Os caras passam vergonha. Porque assim, são fortes. Mas eles não têm condicionamento nenhum. Né? Dificilmente você vê um cara que tem um fôlego bom. Ele tem força, ele aguenta fazer umas repetições ali e tal. Mas ele não tem um fôlego. Você pôr o cara pra correr e chegar e fazer um supino e sair correndo de novo, ele não aguenta. Então, isso é normal, ele não treina isso, né? Então, você vê que o cara chega lá, ele começa a fazer e ele para porque o coração vai bater muito forte. Vai ter um ataque cardíaco, ele acha. Não, você acha que vai ter mesmo, porque bate muito forte, né? A frequência aumenta, porque são exercícios sem intervalo num primeiro momento, né? Mas aí eu fui vendo isso, comecei a melhorar meu condicionamento, que eu já, como profissional da área, já tinha muita noção do que era isso. E eu vi que o negócio estava funcionando. E minhas costas começaram a parar de doer. Falei, cara, alguma coisa isso aqui que tá funcionando. Vamos lá. Isso com 1 mês, 2 meses. E o negócio foi só melhorando. E aí eu comecei a entender a filosofia, qual que é a metodologia, porque a metodologia trabalha esses 3 pilares
juntos, né? Levantamento de peso, ginástica, cardio, mistura um, mistura outro e põe, é tempo, ou é número de séries que você vai fazer, e, enfim. E é que você vê que aquilo começa a melhorar a sua saúde de uma forma geral. Meu abdômen começou a ficar mais forte. Eu parei de ter dores lombares que eu tinha, que eu tinha que afastar do trabalho, cara. Fiz atestado de ficar 15 dias afastado de dor. Nunca mais minhas costas doeram. Caramba. Tá dando certo alguma coisa aqui. E aí eu fui vendo que aquilo tava funcionando. E aí quando você sente isso em você, você vê que realmente o negócio tá funcionando, e aí você começa a mudar a opinião. Uhum. Porque a princípio o CrossFit é uma competição, mas você não precisa, nem todo mundo que tá lá, nem, aliás, a minoria dos que estão lá vão competir. A grande minoria. A maioria são praticantes regulares, são praticantes que vão tentar se superar um pouquinho, tentar fazer alguma coisa melhor do que fez há uma semana, um mês ou no dia anterior, e tentar buscar a melhora de si mesmo, sem se comparar muito com o coleguinha do lado. Uhum. Então, eu comecei a ver isso e falei, cara, o negócio tá dando certo. E aí eu comecei a perceber essa questão que eu falei inicial, da falta de flexibilidade que eu tive devido à musculação. Eu sofri com isso no começo. E até hoje eu sofro. Perdi mobilidade de braço, por exemplo, né? Tenho força, tenho cardio e tal, mas tem coisas que eu não consigo fazer e talvez eu nunca vá conseguir. Você acha que às vezes nem recupera? Mesmo tentando? Não, recupera. Recupera. Recupera sim. Acho que recupera sim. Tem vários tratamentos, tem os pilates, as fisioterapias, até mesmo o próprio treinamento de mobilidade que você pode fazer por conta, né? E aí o negócio funcionou, começou a dar certo, e aí eu comecei a gostar. E aí é gostoso, porque você termina um determinado treino em menos tempo. E aí você fala, caramba, tô rendendo. E nem tudo são flores, tem dias que você vai ficar frustrado, né? Tem dias que você vai estar com mais energia, tem dias que não. Por exemplo, segunda-feira é um dia que normalmente todo mundo tá mais aquela nhaca. Sim, né? no final de semana. Exato. Não é nem por causa do. É por causa dos excessos, às vezes, ou porque ficou mais na preguiça e tal. Dá aquela nhaca, aquela preguiça, né? Então, toda segunda-feira, normalmente, a gente não rende tanto. E é muito comum isso, né? Eu vejo isso muito nos meus alunos. E aí foi indo, foi gostando daquilo. E tem uma hérnia de disco nunca vai sarar, a não ser que você faça uma cirurgia, né? Tenho até hoje, mas não sinto dor nenhuma. Minha qualidade de vida melhorou demais. Quando meu filho nasceu, nos primeiro mês, acho que nos primeiros 15, 20 dias, a minha coluna travou, que eu não conseguia pegar meu filho no colo, Que não isso? podia. Pô, Eu tinha que louco. ficar no sofá lá, deitadão. Dá ele aqui. E era o máximo que eu podia fazer, entendeu? E hoje eu vejo, depois que eu fui pra isso, nossa, pegar no colo, é brincar, é ter energia. Pra mim isso é muito importante. Uhum. Por isso que eu falo que um dos benefícios da atividade física é isso. É qualidade de vida não com você, mas também desfrutar de momentos bons. Tem muito pai que não consegue brincar com criança 5 minutos, né? Não aguenta ficar com a criança no colo 5 minutos, né? Então, tem vô que quer tanto brincar com o seu neto, mas não tem energia para acompanhar. É claro que não vai ter a energia da criança, mas tipo, ter uma certa... O mínimo. um mínimo, uma resistência para desfrutar daquele momento que é importante para ele, que é importante para a criança. E qualquer pessoa pode fazer crossfit de qualquer idade? Cara, qualquer idade. É? A gente tem... Existem os campeonatos, você vê lá, os campeonatos tem atletas de 60 anos e mais. Você olha para aqueles caras e fala, cara, eu quero chegar daquele jeito. E tem, por exemplo, a pessoa que quer, sei lá, com 70, 80 anos, quer ir só fazer um exercíciozinho, pode também? Sim, sim. Porque a maioria do que você vai fazer são coisas mais naturais. E são dosadas também. Sim, é empurrar, é puxar, é sentar, é levantar, é aguentar fazer isso um pouco mais de tempo. Coisas naturais, sentar e levantar de uma cadeira. Isso eu posso ganhar com musculação, com crossfit, com qualquer coisa, né? Então, assim, esse tipo de coisas mais naturais, movimentos mais naturais, que por isso que criou-se a moda há um tempo atrás dos funcionais, voltados para função, né? Que é o que tem o pneu, essas coisas, não? Também, que são os que tem, que empurra pneu, que puxa e tal.
que foram voltados para isso, para melhorar a força do seu corpo, dos segmentos corporais, de uma forma geral, você fazer atividades diárias com mais facilidade. E isso você vê em qualquer atividade física, né? Eu tinha grupos de exercício físico com idoso. Eu fiz um projeto com a prefeitura durante muitos anos. Então, eu usava assim, salão de igreja do bairro tal. Tinha uns 4 bairros que eu ia assim 2 vezes por semana. E era a parte mais gostosa, eu acho. Até hoje sinto falta. Porque você via no idoso, você vê a melhora muito rápido. Né? Uma coisa é a gente ir lá e levantar uma carga de 20 quilos, amanhã tá conseguindo fazer 25. Você Beleza, anda, você né? caminha, você faz Você tudo faz normal. O idoso lá, qual é a dificuldade dele? Subir uma escada, né? Tem uma coisa que me marcou muito. 2 coisas. Uma senhorinha que ela chegou pra mim e falou assim, Ismael, tenho que te contar uma coisa. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo pôr roupa no varal. Eu não conseguia mais pôr roupa no varal Olha. por causa do negócio que ela tinha no ombro. E as atividades que a gente fazia, de umas borrachinhas, de empurrar, tal, de puxar. Então, e ela conseguiu, isso devolveu para ela essa Mobilidade. autonomia. Essa, eu vou chamar de autonomia, essa utilidade, sentir-se útil. Porque muitos idosos, além do isolamento, né, o dia inteiro estão sozinhos em casa, então isso acaba, tem a parte depressiva e tudo, e tem a parte do sedentarismo. E é lógico que com o tempo passando a gente vai perder, e é natural que conforme a idade avança a gente vai perdendo músculo, né, que chama sarcopenias, uma perda de massa relacionada à idade. Mas tem as disfunções também, que são, por exemplo, as calcificações, os bicos de papagaio, né, essas coisas que vão vir com a idade, Esses né? não Os saem. desgastes ósseos, o osso cresceu, não sai, Entendi. não sai. Poderia, né, se inventar alguma coisa para Então, seria bom. dissolver, né, mas ainda não temos. Então, osso não tem como, ele não tem nenhuma mobilidade. Ele encostou, ele não se mexe mais, né? Então isso acontece no joelho, né, com desgaste de cartilagem, na coluna, né, os bicos de papagaio, as compressões cada vez maiores das vértebras. Então isso você vai perdendo mobilidade, Sim. você vai perdendo sua qualidade de vida. Então isso me marcou. Um fato parecido também, uma outra senhora falou que conseguia pôr a roupa de cama. Ela conseguia estender a roupa de cama, conseguia fazer esse movimento que ela não conseguia fazer e não subia mais o braço, ela mal conseguia pentear o cabelo. Isso eu tô falando assim de idoso, mas não é que idoso de 90 anos, capenga, não. Pessoas normais ali, 60, 70 anos que vão perdendo isso. Então, toda atividade física, todo exercício físico vai trazer benefícios. Não tem exercício físico que não vai trazer. Ele só tem que ser adaptado para a sua necessidade. A necessidade de agachar e levantar de mim, da minha avó e de um atleta olímpico, a necessidade é a mesma. Ela só muda em grau. Isso é uma regra até do CrossFit. A necessidade dos atletas olímpicos e de uma pessoa normal só muda em grau. O atleta olímpico vai levantar 200 quilos. Eu não preciso levantar 200 quilos. Eu preciso levantar de uma cadeira bem, eu quero treinar, quero participar de um campeonatinho. Então, não preciso levantar uma carga a mais, não preciso levantar, preciso subir uma escada melhor, né? Preciso carregar uma sacolinha no supermercado com mais facilidade, até na minha casa, subir escada. Então, só muda em grau. Entendeu? Acho que eu falei até demais Não. ali, né? E nós mudamos até o... Sem O que eu problema. tô pensando. O que eu ia perguntar era se é uma boa ideia aliar o CrossFit com a musculação. Sim, Ou é melhor fazer em separado cada um? sim. Ele é um ótimo aliado, sim. A musculação em si, normalmente, eu vou dizer a maioria dos exercícios de musculação são movimentos uniarticulares. O que quer dizer isso? Eu vou lá fazer um tríceps no cabo, eu estou usando só essa articulação. Aham. Eu vou lá, sento na cadeira extensora, eu vou esticar minha perna, eu estou usando só uma articulação, só o joelho. O que os funcionais são voltados? Para multiarticulares. Tem na musculação? Tem. Um leg press, eu sento lá e vou empurrar.
eu tô trabalhando meu quadril e o meu joelho, Sim. né? Tem também, mas como regra quase que geral do CrossFit, todos os movimentos são multiarticulares. Então você precisa ter uma base forte. E aí, isso é uma filosofia muito boa do CrossFit. O fortalecimento do centro para as extremidades. E não o contrário. A musculação é o contrário? Musculação normalmente é o contrário. A pessoa fica muito forte de braço, né? Ela fica bem trabalhada de braços e de perna. Mas ela tem um core muito, não vou dizer fraco, mas menos trabalhado. Core que você fala é o abdômen? O core é toda essa região, abdômen, lombo, toda a região tronco, centro-tronco. Então, e aqui envolvem várias musculaturas superficiais e profundas. Pode ver, vocês já devem ter visto, competidoras de CrossFit, elas não têm cintura fina. Nenhuma tem cinturinha. Elas têm cintura normalmente um pouco mais reta. Porque uma cintura fina não aguenta pôr uma barra no ombro e pôr pra cima. Você não vai ver uma menina lá na musculação pegar peso e pôr pra cima. Ela não consegue. Dificilmente você vai ver isso. O homem já consegue, tem mais força que tal. Mas a mulher normalmente não consegue. Por quê? Porque ela precisa ter uma base forte. Se ela não tiver base forte, ela não tem extremidade forte. Isso é muito legal, porque realmente você vê essa diferença na melhora do rendimento, na estabilização, que aí você vê um movimento simples, que parece que está simples, parece que está fácil, você vê e fala, nossa, parece que está tão fácil, né? Mas tem todo um trabalho ali anterior que gerou isso. E quando eu falo musculatura profunda, nós temos aqui várias camadas de músculo. Tem a musculatura profunda do abdômen, que é o transverso, que é o da pochetinha mais aqui, mas ele é muito profundo. E ele sai lá da coluna, dá uma volta aqui na frente e vai lá do outro lado da coluna de novo. Vixe. Então, assim, é um músculo que é muito pouco trabalhado. É o meu, tá Musculação, que tá. se você colocar a mão embaixo, assim, ó, da barriga, assim, e tossir, se o seu abdômen não pular, se você não sentir seu abdômen pular no seu dedo, é porque o seu transverso está fraco. Então, quem tá assistindo a gente aí faz o teste. Apoia a mão embaixo da barriguinha Aqui, assim, debaixo da mesmo. barriga. Isso. Ele dá um pulo. O Marcelo vai perder a carga. Aí, ó. Você fica pra próxima, viu? Mas pulou. Pulou? Você sente uma pressão. Uma pessoa que tem um abdômen forte, ele pressiona a mesa, ele dá um salto. Outros já dão um saltinho, outros você nem sente. Então, é uma forma de você Super pulo ainda. testar essa força abdominal aí, né, que é profundo. Por exemplo, vamos trabalhar abdômen? Vamos. É só sentar, deitar no chão e mexer a costela ali, vai e volta? Não, tem muitas coisas. Primeira coisa, contrair toda essa musculatura profunda. Como que eu faço isso para a pessoa ter essa consciência corporal? Faz força para segurar o xixi. Ó, faz lá, ó. Senta, você segura o xixi, força para segurar o cocô. Faz lá, aquela musculatura profunda pélvica. Ali eu consigo ativar tudo. Tenho certeza que todo mundo tá fazendo isso. Fazendo agora. Apertar A cara do espírito que lá. tá fazendo. Não. Aí dá aquela apertadinha profunda. Aí o meu abdômen trabalha com todo o seu potencial. Mas isso ninguém faz. É muito difícil você ver alguém que tenha essa consciência corporal para trabalhar isso. É difícil, né? Sim. Ter exercícios ou pessoas que falem sobre isso. Sim. Sim. Normalmente vai pro basicão, né? Sim. Ou vai por repetido. Né? Copia o que você sempre viu o outro fazer. Não existe aprofundamento. É muito pouco aprofundamento. Os fisioterapeutas fazem esse aprofundamento. Os profissionais de educação física, infelizmente, ainda é pouco. Você tá comentando do CrossFit, como é uma marca registrada, Sim. eles viram e mexem, eles mudam os protocolos deles. Então, por exemplo, o treino agora é assim. Aí passa um tempo, eles falam assim, agora vocês têm que adaptar o treino, porque nós experimentamos que isso aqui faz bem também, então coloque isso, ou você tem uma liberdade maior para poder colocar os aparelhos ou os exercícios que você achar melhor. Você, por exemplo, resumidamente, você tem que estar preparado para tudo. Então, para combinar várias coisas ali numa sequência, você pode misturar uma corrida junto, você pode misturar um exercício no chão, um levantamento de peso, junto com outros cardios, ou pendurar numas argolas, fazer um monte de coisa. Você tem que estar preparado para tudo. Os movimentos em si, eles são oriundos desses três pilares.
ginásticos. Você vê lá nossa ginástica brasileira, que tem uns caras que penduram nas argolas. Nossa! Né? Lá é Então, Aquele foda. negócio. Teve um amigo meu que ele falou que ele foi fazer negócio da argola, estourou as veias do olho dele de tanta força que ele fez e Sério? não deu conta. Porque é um exercício que demanda muita força e pra quem não tá Sim. acostumado, acho que é fácil. Sim. É aquilo, né? Parece que é É. fácil. Você vê alguém fazendo com maestria, você fala, nossa, Exato. dá a impressão de que é muito Na fácil. hora que ele foi fazer, ele forçou muito e quis manter, começou Sim. a estourar umas veiazinhas no olho, de tanta força que ele tava fazendo. Sim. Ô, Falei, nó. louco. Verdade. É, louco. É isso, você Esforço pra caralho. estar preparado para qualquer desafio. Por isso que não existe, acho que não por isso, mas uma competição, uma federação de CrossFit. Não existe isso, porque é uma empresa. Aham. Não é uma coisa coletiva, não é uma coisa popular, assim, vamos dizer, um E atletismo não é todo mundo que pode fazer, porque a própria marca impede, né? também. Então, assim, uma corrida de 100 metros. Vai ser uma corrida de 100 metros sempre. Sempre é quem corre menos tempo, de 0 a 100. Beleza. No CrossFit não. No CrossFit um dia você pode ter ali pezinho pra cima, salto de corda, no outro dia você tem natação com bicicleta, com levantamento de peso. Então, a sequência numa competição tem vários treinos. Tipo assim, é um fim de semana, onde você tem um treino de manhã, um treino à tarde, um treino de manhã, um treino à tarde. E assim vai. Então a somatória disso tudo vai mostrar quem é o cara mais condicionado do mundo. Porque realmente é o cara mais condicionado do mundo. Por exemplo, a gente falou o exemplo aí do ginasta, né? Aham. O ginasta, se ele for lá no CrossFit, ele vai ter extrema facilidade em fazer os movimentos ginásticos, né? De puxar, passar o queixo acima da barra, voltar, ele vai fazer isso tranquilamente. Porém, aí ele vai fazer um agachamento depois, com umas barras nas costas, ali ele já vai ter mais dificuldade, né? Um levantador de peso olímpico, aqueles caras fortões que passam na Globo de domingo de manhã, né? Que joga barril pra cima. Tá? Os caras são extremamente fortes, né? Puxa trator. E aí tem a parte olímpica, né? Aqueles caras que levantam a barra, põe aqui, põe pra cima, tal, beleza. São extremamente fortes no LPO, né? Extremamente fortes. Mas não vão conseguir fazer um cardio. Eles vão ter muita dificuldade, são pesados, né? Não vão. O esporte deles demanda que ele seja forte. Mas aí vem o CrossFit mistura tudo isso. E essa combinação que vai fazer o desenvolvimento de um sistema. Pra você, o CrossFit é um dos esportes mais completos que existem. Sim. Tipo natação Com também, certeza. não? A natação também, mas a natação ela é um esporte meio aquático. Ela não usa vai te tanta dar, por força, exemplo, né? o que a natação trabalha na sua coxa? Entendeu? Talvez Muito só pouco. o bater, Né? mas, Só ali a propulsão, é mais da perna ali, do pé, do que da coxa de uma forma geral, né? Então, coxa, glúteo já trabalha menos. A natação, dificilmente você empurra. Normalmente você só puxa, né? Ou aqui. Dificilmente você vai empurrar, né? Então é a especialidade da modalidade. Pra né? você é o CrossFit, então. Sem Eu- dúvidas. Eu não tenho dúvidas, que é onde através dessa metodologia, eu consegui melhorar a minha saúde, eu consegui mudar a vida de um monte de gente, um monte mesmo. E tô até hoje, assim, meus alunos hoje, vou falar que uns 70% são de fora do Brasil, a gente só conversa por computador, a gente faz a aula ali em tempo real. E todos eles têm o mesmo relato. Eu nunca tive um condicionamento desse. Eu nunca fiz tal coisa sem sentir dor, nunca me senti tão bem, eu nunca vi minha perna assim, durinha. E isso eu tô falando de 30 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos, de todas as faixas etárias. Então, é onde eu consegui realmente confirmar que essa metodologia, ela realmente funciona. Curiosidade, o CrossFit é marca brasileira ou não? Não. Não? É americana. Americana? É. Entendi. E assim, Porque- a gente sabe que além dos exercícios, né? O profissional que tá por trás ali, ele é fundamental, né? Com certeza. Que nem a gente viu, né? Tanto no caso do CrossFit quanto musculação, passivo de lesão, qualquer esporte tá, né? Tá todo o corpo em movimento. Mas assim, o profissional do CrossFit faz o diferencial, né? Sim. Que ele vai conseguir tratar com individualidade cada aluno ali. Exatamente.
Exatamente. Foi até bom, que acabou escapando isso. Você falou de um índice de lesões do CrossFit. Cara, tem inúmeros estudos comparando todos os esportes e o índice de lesões. O CrossFit tá lá embaixo. Futebol tem mais lesão do que CrossFit, pra você ter uma ideia. Principalmente se for final de semana. É. Que aí o povo é sedentário, vai lá e É. quase se estrupia. Não, tem. Até a gente poderia até mostrar isso. Mas tem estudos que realmente mostram que o CrossFit traz menos lesões. Isso, mais uma vez vou falar isso quando diz respeito a mim, que já tinha uma coisa e aquilo não piorou, aquilo melhorou, né? De uma forma, para mim foi bom. E é claro, a gente tá falando de competição, mas o profissional lá que tá atendendo, ele vai adaptar a qualquer pessoa. Tem aluno novo, estudante, meia idade, obeso, pós-parto, normal, que não tem nada, treinado. Cada um ali tem o seu desafio dentro de um mesmo treino. Eu dei o exemplo da caixa. Muita gente acha que vai chegar. Eu fiz questão de assistir o podcast que você falou, da moça, que ela falou da caixa. Por isso que eu falei, é conhecimento de causa. Aí lá ver se realmente é daquele jeito. Não é. Como é que eu vou chegar pra você falar? Ó, você vai chegar e saltar aqui em cima dessa mesa. A caixa tem acho que 50 centímetros, não lembro, 52. Cara, é pedir pra você ir embora. Impossível. É pedir pra você não voltar. Você vai tropicar, né? Né? Exatamente. E aí, o que tem? Tem as adaptações, tem uma caixa menor, tem um degrau. Você pega duas anilhas, aquelas anilhas grandonas que a gente coloca nas barras, você pega duas anilhas, põe no chão, fica dessa altura aqui, ó. O Ciro pularia em caixa Não de consigo, camisa. mesmo assim não consigo. Ó, e isso acontece, tem gente extremamente insegura com salto. Saltar um degrau, tipo, pular em cima de um degrau. Tem gente extremamente insegura. Trava mesmo, mexe, mas não vai. Não consegue. Põe o pé aqui em cima, sobe, como se fosse uma escada, e volta. Sobe. Chama o step up, né? Subir e descer. Então não tem dash de falar, isso aqui vai lesionar. Cara, você não consegue, isso faz isso. Dali um mês, você tá muito fácil isso aqui, vai ficar fácil mesmo. Tá na hora, talvez, de você arriscar, aí você aumenta a altura, aí você aumenta até você ficar numa altura padrão. Então, tudo é progressivo. Quem o pessoal mandou aqui no chat perguntando exemplo de lesão no CrossFit que você possa citar. Lesões do CrossFit. Normalmente são lesões mais articulares, né? O joelho, ombro e coluna. Um dos poucos movimentos que te geram acidente. Vou falar primeiro de acidente. Qual que gera acidente? Pô, caiu, tal, machucou. Por exemplo, o salto de caixa, que, volto a dizer, isso só é modalidade competitiva. Mas, às vezes, durante o treino pode acontecer de você bater lá e ralar. Qual que é o acidente que vai acontecer? Você tropicar na hora de pular, dar um tupicãozinho, teu pé não passar pra cima, ele bater na pontinha e você bate a canela. Ele vai dar uma porrada na sua canela, como se fosse um pedal de bicicleta que bate. Você vai ver uma estrelinha. Vai doer, claro que vai doer. Esse é um dos poucos acidentes. Se você olhar na internet, tem um vídeo ou de alguém que derruba a barra na cabeça, alguma coisa. Mas isso tem na musculação Mas também. Isso é muito difícil acontecer. Você pega os caras na musculação, também tem isso. Os caras se estourando Tem. músculo. Sim, né? sim. De pegar muito tacar, você vê que o músculo contrai, estoura na hora, né? Agora, lesões. Normalmente, cara, isso não só no CrossFit, eu vou falar de uma forma geral, qualquer pessoa que inicia um treinamento físico, dali um tempo, logo no começo, surge alguma dor. Nossa, meu joelho ficou doendo e tal. Normalmente, é uma coisa que a pessoa já tinha, por estar sedentária, por não praticar alguma coisa. E aí ela exigiu um pouquinho mais do corpo dela, e aquela coisa lá deu o ar da graça. Falou, opa, eu estou aqui, né? Eu existo. Eu existo, estou aqui, lembrou de mim, né? Normal, a maioria das vezes é isso. Dificilmente, eu nunca vi nesses 5 anos, 6 anos que eu tô lá, lesionar ali durante o treino. Nunca vi. Já vi gente que sente alguma dorzinha, alguma coisa ali na hora, tal, e opa, vou maneirar isso daqui, opa, esse exercício que eu não vou poder fazer nos próximos treinos, e adapto, não tem problema nenhum. Normalmente, eu vejo muito isso.
É mais o iniciante que sente, porque ele tem alguma coisa. Isso, como eu falei, em qualquer modalidade, tá? Pode ser lá na sala de musculação. Ele começa a fazer, nossa, que dor que eu tô aqui, essa dor tá estranha, não é só muscular, né? Aí você vai ver, o cara tem uma inflamaçãozinha de tendão, ele não consegue empurrar direito, um supino lá, que seja. Normalmente são coisas já pré-existentes, mas que estão ali quietinhos, esperando alguém lá cutucar ela, entendeu? Eu nunca vi uma lesão Uhum. em sala em box de CrossFit, de verdade. Nunca vi. Vou pegar um outro assunto agora, mudando um pouco. Você